está aqui no museu da Faculdade de Medicina da USP. A gente está com o professor doutor André Mota e ele muito gentilmente aceitou participar dessa entrevista, desse tour, para mostrar tudo para vocês. Então, professor André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor poderia contar um pouquinho da história do museu aqui da faculdade, como que ele surgiu? É um prazer recebê-los aqui no nosso museu. O Museu da Faculdade de Medicina ele foi fundado no ano de 1977 pelo professor Carlos da Silva Lacaz. Esse é o primeiro museu de cultura médica que nós temos no nosso país, então ele é um museu muito importante para a Faculdade de Medicina, para São Paulo, mas também para o nosso país, naquilo que diz respeito sobre as tecnologias médicas, a história da cultura médica, pelo menos nos últimos séculos, o nosso museu ele abriga. Ele é um museu que, a partir do trabalho do professor Lacaz, ele conseguiu coletar materiais que estavam dispersos pela nossa faculdade, que é uma faculdade centenária, então ele conseguiu objetos desde uma bula papal do século XIV, objetos do século XVII, XVIII, XIX e XX, né? E quando o professor Lacaz morreu, o museu passou por uma reforma infraestrutural. Eu fui convidado para assumir a coordenação deste museu, porque eu havia feito um estudo na minha área de história sobre a faculdade, usando materiais do museu, então eu fui o responsável por essa nova performance, digamos assim, que o museu possui, não é? Nós ampliamos o material hoje, o material de pesquisa do museu, né? Também transformamos as áreas de exposição, então agora são sempre exposições temporárias com um tempo bastante grande para que todo mundo possa visitar, mas sempre temáticas. E parte da nossa exposição ela também recebe itinerância. Então a exposição sobre o Arnaldo Vieira de Carvalho itinerou pelas estações de metrô e trem, que foi a nossa primeira exposição. Depois que foi reinaugurado o museu no ano de 2009 e ficou durante 2 anos onde milhões de pessoas puderam ter acesso à nossa proposta. Nós já fizemos algumas exposições aqui. Então a primeira foi Arnaldo Vieira de Carvalho e a cidade de São Paulo. Depois nós fizemos uma chamada Arte e Medicina. Depois essa última que nós estamos fazendo é a exposição sobre os diretores da Faculdade de Medicina e o projeto de restauro das obras que retratam esses diretores. E nós iniciaremos a partir entre julho e agosto de uma nova exposição, essa agora sobre o nosso Museu Seroplástico. E agora o professor André ele aceitou fazer um tour com a gente pelo museu, mostrar algumas das peças importantes que a gente tem por aqui. Então, professor, onde a gente está agora? O que é isso daqui? Só para as pessoas entenderem. Esse é um dos objetos, digamos, mais importantes que nós temos aqui na nossa faculdade, naquilo que conta a história mesmo dessa escola médica. Esse é um estandarte que foi feito pelo Centro Acadêmico Oswaldo Cruz no ano de 1916. É um estandarte que foi pintado por um artista muito importante de São Paulo e do Brasil, que é o Oscar Pereira da Silva, e que ele vai fazer a pintura da Higeia, que vem da Grécia Antiga rumo aos tempos mais atuais, né, trazendo a ideia do conhecimento, a ideia dos símbolos da medicina, são todos aqui retratados. Esse é também um estandarte que vai acompanhar na morte do fundador da Faculdade de Medicina, é um estandarte que vai acompanhar todo o féretro do Arnaldo Vieira de Carvalho pela cidade de São Paulo inteira. Então ele tem também esse valor simbólico muito importante e foi, no ano de 2001, totalmente restaurado e colocado nessa caixa para que ele possa ficar sob climatação e sob também a parte de iluminação protegido. Então, a partir de agora, a gente tem um objeto histórico
que todos podem visitar, e eu acho que é importante que todos conheçam, porque ele também é um objeto muito bonito, né? Muito interessante do ponto de vista da arte, mas ele também tem essa representação do começo da nossa faculdade de medicina. A nossa faculdade de medicina iniciou seus trabalhos no final de 1912, e já em 1916 a gente tinha o primeiro grande símbolo que os alunos quiseram, e eles lutaram para que obtivesse o seu primeiro estandarte. Aqui está ele. Aqui no Museu da Faculdade de Medicina, nós temos milhares de instrumentos médicos que contam, na verdade, a história dos últimos, pelo menos, 100 anos da medicina no Brasil e no mundo, né? Então, aqui nessa exposição particularmente, nós resolvemos tratar de algumas especialidades médicas, né? Nós trouxemos um pouco a história da anestesia, então os primeiros aparelhos anestésicos, não é? O éter, as primeiras máscaras de anestesia, um pouco mostrando essas mudanças conformativas da própria tecnologia da especialidade. Depois a gente quis trabalhar um pouco na questão de como é que se fazia, né? A história das seringas e também das transfusões sanguíneas, como é que isso era feito no começo do século XIX até o começo do século XX, através dos sajadores e das ventosas, né? Que era uma forma de você poder tirar sangue. Depois a gente trouxe todo o desenvolvimento das seringas, desde as primeiras seringas de vidro até as seringas atuais de plástico, em diversos tamanhos, com as diversas agulhas, em que a gente pode um pouco aprender a técnica, né, de fazer a transfusão, e como eram técnicas bastante diferenciadas que vão se mudando com o tempo, num processo bastante rápido, podemos dizer assim, conforme vai se mudando, por exemplo, as tecnologias também do plástico, das borrachas, dos vidros e dos próprios metais. Então, nós quisemos mostrar isso, e isso tem um interesse bastante importante no campo médico. E finalmente a gente quis mostrar um pouco no campo óptico e no campo, na verdade, os primeiros aparelhos de estetoscopia, digamos assim, né? Como é que se escutava o coração, os primeiros instrumentos, inclusive ainda de madeira, depois passando para os instrumentos de metal, até chegar a instrumentos mais sofisticados. Mas aqui a gente foi mostrando um pouco século XIX até metade do século XX, como que houve essas transformações. E agora a gente está aqui perto de um item do qual o professor fala muito orgulhosamente, né? Professor, essa é uma das peças que você mais gosta aqui no museu? É uma das peças que eu mais gosto no museu pela sua importância histórica, não é? Ela é uma das peças mais antigas da Universidade de São Paulo, é uma bula papal de 1346, ela foi escrita pelo Papa Clemente VI, e ela é então um documento medieval que nós temos aqui, que tem poucos no mundo, e nós temos um objeto como esse no museu, em que o Papa permitia que determinadas pessoas pudessem exercer a medicina, né? Então ele escreve um texto indicando quem são essas pessoas em Portugal, permitindo que elas pudessem então fazer e aprender o ofício da medicina dentro da Europa. Esse é um material que nós fizemos todo o projeto de recuperação do pergaminho. Depois nós conseguimos fazer um trabalho de
um trabalho de recuperação dos vidros, para que a gente pudesse também proteger de iluminação, de climatação, junto à Universidade e o Museu de Londres. Isso para nós também foi uma grata surpresa, e hoje a gente tem esse objeto disponibilizado então para toda a comunidade, para todo o público que se interessa pela história da medicina. Digamos que esse é um dos objetos que contam o início da história da medicina no mundo, né? Então o nosso museu ele também tem esse início, digamos, esse é o primeiro objeto que começa a contar a história da medicina. Dentro do nosso projeto do museu, nós também trouxemos os diretores, mas também gostaríamos de fazer uma homenagem às mulheres médicas, não é? Que vem se formando também nesses últimos 100 anos dentro da nossa faculdade, já que a nossa faculdade vai ser a primeira faculdade no Brasil a permitir que mulheres pudessem entrar e estudar numa escola médica. Isso é importante da gente registrar. E aí a gente quis, entre todas as nossas professoras, fazer homenagem a uma delas, que é a professora Egenita Gama, que é uma expert, uma médica muito importante na área da gastroenterologia, né? E resolvemos também fazer uma afirmativa, não é? Ao invés de fazermos a pergunta mulher na medicina, por que não? Resolvemos fazer a afirmativa mulher na medicina, por que sim, não é? Acreditando que as questões de gênero são questões também importantes na discussão do fazer da medicina, do pensar da medicina, e a presença das mulheres no campo médico é uma presença fundamental. Então quisemos deixar isso registrado no nosso museu através da professora e de alunas que a professora teve na década de 60, talvez no começo do seu magistério, né, as primeiras alunas da própria professora formadas na década de 1960. Quando houve o primeiro congresso de medicina em São Paulo, no ano de 1916, a Faculdade de Medicina ela contratou, né, um desenhista e médico italiano para que ele fizesse uma série de desenhos, todos eles a bico de pena. São desenhos inéditos que nunca foram publicados, né, que vai tratar de discussões basicamente de anatomia, né, e ensinar um pouco aquilo que eles vão chamar de estampas esquemáticas. Então é um material que ainda nós não publicamos, nós pretendemos publicar, e que mostra parte desse acervo que o Museu Histórico possui. Nós possuímos milhares de fotografias, né, milhares de desenhos que contam a história da medicina, que foram produzidos por médicos, por artistas, por pessoas que passaram pela nossa faculdade nestas últimas décadas e que foram deixando os seus registros aqui. O Museu Histórico, como eu havia dito, ele possui as suas exposições temáticas, e nós estamos iniciando agora um novo projeto que deve inaugurar uma nova exposição temática, que é sobre o Museu de Cera, de ceroplastia médica, como nós chamamos, de um artista muito importante em São Paulo chamado Augusto Esteves. São peças no campo da dermatologia, da sifiligrafia e algumas peças na área de medicina legal, todas feitas na nossa faculdade, para a nossa faculdade, entre as décadas de 1940 e 1950. Todas essas peças foram restauradas pelo nosso museu nos últimos anos,
restauradas, com caixas novas, com novas possibilidades de nós podermos apresentar uma narrativa sobre como esse museu seroplástico foi construído e qual que é a sua importância para o campo médico da época, mas também para o campo médico e artístico dos dias de hoje. É o maior museu de seroplastia da América Latina, então desde já nós convidamos a todos para que no próximo semestre venham nos visitar. Sabe que foi um tour meio rápido, professor, muita gente que está assistindo, a gente deve ter ficado curioso em vir aqui visitar. E como que faz? Qual é o horário de funcionamento? Tem algum meio de contato com vocês? Perfeito. Vai ser um prazer receber a todos. Ele é um museu público, então o nosso museu ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17 horas. O telefone daqui, para quem quiser fazer visitas em grupos maiores, a gente pede a reserva, 3061-7249, e também podem entrar em contato com o nosso site para poder fazer, inclusive, visitas virtuais e olhar um pouco as exposições que já foram feitas, materiais nossos que são produzidos, livros online dos quais nós também já publicamos pelo site www.fm.usp.br/museu. Muito obrigada, professor, por ter cedido um tempo para conversar com a gente. Te agradece muito. Então, pessoal, esse foi o tour aqui no Museu da Faculdade de Medicina da USP. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha dado para conhecer aqui um pouquinho. Venham visitar, que é muito legal. E por hoje foi isso. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima, pessoal.